Ao perguntar às pessoas de onde surgiu o mal, quem criou o mal, qual é a origem do mal, a resposta que a maioria delas me dão é que quem criou o mal foi Satanás, o diabo, o demônio, um ser das trevas. E alguns dizem que foi o próprio homem, né? Lá em Isaías 45:7 diz o seguinte: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Para mim, o texto está bem claro. Outro texto que eu quero compartilhar é em 1 Samuel, capítulo 16, do 14 e 15. Diz o seguinte: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, quer dizer, deste do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Já em 1 Samuel 18:10, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Não diz que foi o diabo, Satanás, o demônio que enviou o espírito, mas sim, diz que foi o próprio Deus. 2 Crônicas, capítulo 18, do 20 ao 22, diz assim: Finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de seus profetas, e o Senhor decretou a sua desgraça. Veja que o próprio Deus fazendo um acordo com o espírito maligno. Não se toca nesses assuntos nas igrejas. E quando alguém menciona assuntos semelhantes a esses que eu estou citando da própria Bíblia, as pessoas dão aquelas respostas tendenciosas, tipo: isso é do Antigo Testamento. Agora vivemos o Novo Testamento. Porém, a própria Bíblia diz que Deus não muda. Lá em Malaquias 3,6 diz assim: De fato, eu, o Senhor, não mudo. E lá em Tiago 1,17 diz assim: Toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Trocando em miúdos, ele cria o mal, sustenta, mantém o mal e não muda. Os religiosos dizem que Deus possui 3 principais atributos: onipotência, que quer dizer que pode tudo; onisciência, que significa que sabe tudo; e onipresença, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Nesse exato momento, em vários lugares do mundo, nós sabemos que tem crianças sendo violentadas sexualmente, pessoas sofrendo várias dores horríveis, vários lugares pessoas padecendo fome, pestes, injustiças essas praticadas pelos próprios sacerdotes representantes desse Deus da Bíblia. E enquanto acontece em todos os lugares essa maldade, essas dores, esses sofrimentos, Deus fica somente observando, sem fazer nada para mudar a situação. Pois, segundo a onisciência, onipotência e onipresença dele, ele poderia muito bem mudar a realidade. Porém, ele não muda. Gostou desse código?